Depois de tudo que eu vi aqui, pra mim ficou ainda mais surpreendente como o cinema é um puta jogo de risco. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui com um vídeo diferente, é uma espécie de análise para responder a alguns pedidos que eu já recebi aqui no canal, que é basicamente explicar como que um filme se torna lucrativo, como que a gente, quando vê os números de bilheteria, tem uma ideia se esse filme é um sucesso ou um fracasso. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Bom, vamos lá. Antes de eu começar a falar propriamente sobre a parte lucrativa e o retorno em bilheteria, é importante a gente voltar e lembrar o que é um orçamento de um filme. O orçamento, obviamente, envolve todos os custos de produção que você tem, desde a pré-produção, que envolve o roteiro, a escalação do elenco, design, storyboard, até as filmagens com a contratação da equipe, do elenco, da técnica e depois a pós-produção, que envolve a edição, os efeitos visuais e toda a finalização. É um processo gigantesco que emprega centenas de milhares de empregos a cada produção, então, obviamente, fazer um filme não é nada barato, é sempre algo muito caro e hoje, quando a gente olha para blockbusters hollywoodianos, por exemplo, é difícil encontrar algo que seja mais barato do que 100 milhões de dólares. E eu acho interessante frisar, já que eu comentei muito sobre isso no meu vídeo sobre o The Flash, que um orçamento envolve literalmente todas as etapas de produção que esse filme já teve. Então, por exemplo, a gente sabe que o The Flash teve vários diretores anexados a ele, vários roteiristas diferentes escreveram seus drafts para aquele filme. Então, por exemplo, quando o Rick Famuyiwa escreveu o roteiro dele de The Flash em 2016, ele foi pago um salário para escrever aquele roteiro e aquele salário vai contar no orçamento do filme que o Andy Muschietti vai acabar dirigindo, mesmo que ele nem tenha visto ou chegado perto do roteiro do Famuyiwa. Então, projetos que estão em longa gestação há muito tempo para sair do papel costumam ter um orçamento um pouco mais elevado. E além do custo de produção, do orçamento, tem uma característica que a gente não pode esquecer, que é o chamado P&A, o Print e Advertising, que a gente pode englobar como marketing. Todo o custo de marketing que envolve trailer, pôster, comercial de TV, eventos, cabines de imprensa. Por exemplo, um dos maiores points de divulgação que um filme pode ter é o intervalo do Super Bowl, que é o final da Liga de Futebol Americano da NFL, que também é o evento televisivo americano mais assistido do planeta, e os estúdios estão sempre de olho no Super Bowl para lançar novos trailers, comerciais de TV, e literalmente 1 minuto no Super Bowl é 1 milhão de dólares. Então imagine o custo de marketing que um filme pode ter só investindo no Super Bowl. Normalmente a gente não tem a divulgação detalhada, completa de quanto um estúdio gasta no marketing de um filme, mas ele é sempre estimado aí na casa de 100 milhões de dólares. Então você tem sempre que juntar o custo do orçamento com o do marketing. Isso porque ainda tem o custo de distribuição, que é uma outra parte importante. Pensem que o filme é dividido assim: a produtora entra com a grana, ele é a força motriz por trás daquela produção, e a distribuidora é responsável por pegar aquele produto final e distribuir por cinemas ao longo do mundo inteiro. Tem estúdios como a Warner que servem como produtoras e distribuidoras, mas a gente tem alguns casos de empresas que literalmente só compram um filme pronto. A Netflix faz muito isso. Por exemplo, o filme May December, do Todd Haynes com a Julianne Moore, foi realizado por 5 produtoras diferentes. Aí no Festival de Cannes ele foi comprado por 15 milhões de dólares pela Netflix, garantindo direitos de distribuição nos Estados Unidos. Então, quando a gente fala sobre produções contemporâneas de Hollywood, eu tô levando em consideração a quantidade de dinheiro que a Disney tá gastando esse ano, por exemplo, a gente pode ter um blockbuster de 200 milhões de dólares e aí você tem 100 milhões de marketing, então o custo dele estaria aí na casa de 300 milhões. Isso quando um blockbuster já não tem 300 milhões só de orçamento, né? Como é o caso notório aí do Velozes e Furiosos 10 e seus 340 milhões de budget. Adicionem mais 100 milhões de marketing e vocês vão ver a insanidade que esse filme precisa fazer para conseguir ser lucrativo. Mas finalmente agora ao tema central do vídeo: como um filme se torna lucrativo. Agora a gente tem que levar em conta que existem diversas formas de um filme gerar
gerar renda, mas eu quero focar especificamente no negócio do cinema. Então, bilheterias, porque os estúdios, afinal, querem no mundo ideal que todos os filmes que eles lancem se paguem já no cinema, sem ter que contar para distribuição de streaming, licenciamento, home video, brinquedos. A gente tem vários casos de filmes que foram fracassos no cinema, mas que conseguiram fazer muita grana vendendo DVD, por exemplo. O Hellboy do Guillermo del Toro não foi um grande sucesso financeiro nos cinemas, mas ele mesmo diz que a quantidade de DVD e Blu-ray que o primeiro filme vendeu foi meio que um incentivo para a Universal produzir o segundo filme. E justamente por isso ele diz que é improvável que o Hellboy 3 aconteça hoje, porque não tem mais esse incentivo, esse investimento na mídia física. E a gente fala que um filme equiparou ao custo dele com a expressão break-even, que é basicamente quando você atinge o triplo do que você investiu na produção desse filme. Então, se o seu filme custou 100 milhões de dólares, como é o caso do Homem-Aranha através do Aranhaverso, algo na casa de 300 milhões já ultrapassou o break-even desse filme. Mas agora, entrando um pouquinho mais em detalhes sobre essa conta e essa divisão, existe uma forma bem elaborada de dividir os lucros na bilheteria americana, porque o que entra na bilheteria não é um valor que vai exclusivamente para o estúdio. Quando a gente fala sobre a bilheteria doméstica, que inclui os Estados Unidos e o Canadá, existe uma divisão de 60% dessa renda para o estúdio e 40% para donos de cinema e empresas de cinema, né? As salas de cinema, empresas como Cinemark, AMC e Regal também tem que tirar a fatia deles. E essa divisão vai sofrendo algumas alterações. Isso é uma informação que eu obtive no canal do Dan Murrell, que inclusive é um excelente analista de bilheteria. Eu recomendo bastante se você curte e quer ir ainda mais fundo na análise de bilheteria de cinema. Ele diz que na primeira semana de exibição de um filme na bilheteria doméstica, a divisão é 60-40. 60 para o estúdio, 40 para os donos de cinema. Na segunda semana, todo o valor é dividido entre 55% para o estúdio e 45% para donos de cinema. E a partir da terceira semana até a última de exibição em bilheteria doméstica, é uma divisão igual de 50-50. E quando a gente fala sobre os valores totais mundiais, que é a soma do valor doméstico com o mercado internacional, 40% da renda do mercado internacional volta para o estúdio. Isso porque também a arrecadação da China, que é um dos maiores mercados do mundo, 22,5% de arrecadação da China vai para o estúdio também. Ou seja, é por isso que os estúdios estão muito mais interessados se um filme vai ser lucrativo para eles na bilheteria doméstica, para não ter que depender do território internacional, porque a fatia que eles tiram de lá acaba sendo um pouco menor. Assim, isso pode ser meio confuso, então eu peguei um exemplo prático para ilustrar para vocês, que é o caso aí do Top Gun Maverick, do Joseph Kosinski, que foi um dos grandes sucessos de bilheteria do ano passado. Então vamos pegar os números desse filme usando essas métricas que eu acabei de explicar. Levando em conta que o orçamento do Top Gun Maverick foi de 177 milhões de dólares, mais 100 milhões de dólares do custo de marketing. Na primeira semana de exibição doméstica do Top Gun Maverick, ele arrecadou 205,604 milhões de dólares. Como o estúdio leva 60% desse valor, a arrecadação dele é de 123,362 milhões de dólares. Na segunda semana, o filme fez 137,739 milhões de dólares. Com a taxa de 55%, 75,756 milhões foi de volta para o estúdio. E da terceira semana em seguinte, isso é a soma de quanto ele arrecadou a partir da terceira semana até o final da janela dele nos cinemas, ele tem um valor de 331,543 milhões de dólares. Com a taxa de 50%, 165,771 milhões foi de volta para o estúdio. Já a arrecadação no mercado internacional do Top Gun Maverick foi de 776,963 milhões de dólares. Com a taxa de 40%, 310,785 milhões foi de volta para o estúdio. E quando a gente soma todos esses valores, esses percentuais, a Paramount recebeu aí 675,675 milhões de dólares. Então, considerando os 277 milhões de orçamento com o custo de marketing, a gente tira a diferença dessa arrecadação de receita, chegando aí a um valor de 398 milhões de dólares. Ou seja, esses 398 milhões
é o lucro líquido aproximado que foi diretamente para Paramount da arrecadação do Top Gun Maverick. A gente vê que é uma divisão bem maluca, todo mundo tem uma fatia, tem um pedaço do bolo, e eu devo lembrar para vocês também que esses valores não são absolutos, a gente não tem certeza do custo de marketing, do custo de orçamento também, os estúdios nunca revelam exatamente quanto eles gastam no filme, mas com os valores divulgados, é mais ou menos isso que o estúdio conseguiu com Top Gun Maverick, um filme que arrecadou 1,495 bilhões de dólares no mundo inteiro e aproximadamente 400 milhões foi de volta para Paramount. Lembrando que o Top Gun Maverick não teve lançamento na China, então tem uma porcentagem a menos aí para contabilizar nessa conta. Gente, eu preciso dizer que eu não fazia cálculos assim desde que eu estava no colégio. Bom, pessoal, essa foi a minha breve explicação de alguém que definitivamente não trabalha com exatas para tentar explicar como que um filme pode ser lucrativo nas bilheterias. Lembrando mais uma vez que muita parte do lucro que os estúdios têm com os filmes vem de outras áreas, como licenciamento, vendas de brinquedo e merchandising. Mas a gente está focando apenas no cinema aqui. Mas enfim, deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa explicação, se vocês conseguiram entender. Se vocês não entenderam, me desculpa, eu sou péssimo em matemática, eu fiz o meu melhor aqui. E eu deixo a recomendação, se você consegue ver vídeos em inglês com facilidade, o canal do Dan Miro, que é uma grande referência para mim, o conteúdo dele é sensacional. Mas deixe seus comentários também se vocês querem ver mais conteúdo desse tipo aqui no canal. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.